Hoje eu vou conduzir você numa proposta criativa com seu bonequinho de palito, sabe aquele da infância? Mas numa perspectiva adulta. E eu vou fazer uma ponte entre essas linhas do tempo, do agora e desse tempo da sua infância, para você refletir sobre a sua relação com o corpo, com o movimento e com as pessoas ao seu redor. Bora! Eu comecei o ano pensando como é que seria essa coisa da gente conectar as linhas do tempo, sabe? Porque eu tô no movimento agora da minha vida que tem elementos que eu cultivei há muitos anos atrás, músicas que eu ouvi, palestras que eu assisti, filosofias que eu estava me aproximando na época, que estão retornando. O que eu tô falando, o que eu chamo de retornar, né? É quando começa a aparecer, assim, aparece quando você abre o Instagram ou você entra no YouTube, vai assistir um vídeo, alguém chega e te mostra uma coisa, um livro, né? Ou você entra num espaço e a música toca e te leva para um outro tempo, te traz a memória de um outro tempo. Hoje eu acordei e aí eu senti uma sensação no meu corpo por conta de um vento que entrou pela janela e aí me trouxe a memória de uma música que eu não ouvia há muitos anos, gente, mas há muitos anos mesmo. Uma música que na época, assim, quando eu falo muitos anos, eu tô falando tipo uns 12 anos atrás. Na época essa música estava muito vinculada a uns insights que eu estava recebendo, mas eu não estava conseguindo codificar, entender sobre o que a vida estava me sinalizando ali. Quando eu ouvi aquela música e quando eu me sentia tão conectada àquela música, tão sensibilizada pela letra da música que eu não conseguia parar de ouvir. Eu tenho essa tendência, gente, de entrar num looping, assim, e ficar repetindo a música ou revendo uma imagem até aquilo encerrar o ciclo mântrico, sabe? Tô usando essas palavras, mas é meu jeito de dizer, de nomear essa experiência que eu tenho de entrar num processo que é obsessivo, né? Mas que me gera uma reflexão que me traz uma transformação na sequência. Nessa época, essa música, eu comentei com a minha namorada na época que eu estava ouvindo aquela música, estava muito sensível àquela música, né? E ela trabalhava com música, ela era cantora. E aí ela ouviu a música, assim, não impactou, a música não a impactou da mesma forma que eu. E a música me trouxe muito choro, assim, eu chorei bastante, sentindo uma profundidade e era uma tristeza, porque a música anunciava uma ferida que estava aberta ali pra mim, sabe? Eu não posso colocar a música aqui pra vocês, né, gente? Senão o YouTube derruba o vídeo, porque direitos autorais não dá pra usar. Mas depois eu posso colocar a letra pra vocês, ou até um link pra vocês ouvirem. Eu posso colocar um link aqui embaixo na descrição dessa música, né? Pra essa época da minha vida. E aí, gente, foi muito louco, porque na época eu compartilhei com a minha companheira e tá bom, ela não conhecia a artista. E a gente foi, sei lá, era uma reunião na casa de alguém que foi um desvio de um programa que eles iam fazer ali e que não rolou. E a gente foi parar nessa casa, que era a casa de algum artista que eu não conhecia ninguém. Cheguei lá, quem tava lá? A cantora. Exatamente a cantora, né, dessa música que eu descobri sem querer pelo YouTube. E que falou comigo de uma forma muito profunda. E aí ela contou pra gente que nessa época que ela escreveu a música, que ela gravou a música, ela estava vivendo assim um tempo de muito, muito choro, de muita dor, e a música também atuou como um expurgo, né? Ou como uma forma de ressignificar todo aquele sofrimento que ela estava vivendo na época. Quando eu senti o vento e a música veio na minha cabeça, ela veio com uma outra sensação e com outro significado agora. No final da música ela fala assim, ó: aquela estrela é uma fresta, de onde eu vejo nascer um novo céu. E veio o final da música, quando eu senti a sensação do vento. Inclusive, gente, a música fala de brisa batendo no corpo, né? Olha que lindo, porque eu não tinha escutado, fazia muitos anos que eu não ouvia. O que eu senti? Eu senti como se eu estivesse agora, nesse momento da minha vida, encerrando um ciclo
longo, bem longo, doloroso, né, com vários desafios. Mas eu cheguei no ponto do fim da música. Eu fico até emocionada de falar. E veja só, gente, quando eu compartilho isso, esse tipo de reflexão, não é uma tentativa de psicologizar as experiências. É uma tentativa de compartilhar como a gente experiencia a vida, criando diálogo com símbolos e fazendo ponte na linha do tempo, dos tempos da vida. Você já deve ter ouvido em algum lugar que a vida espirala, né? Que a gente vai se movendo não linearmente no tempo, circularmente. E eu não gosto de usar o termo níveis, porque eu não acho que é sempre progressivo, assim, não é sempre para cima, né? Mas a gente vai criando novas camadas, novos contextos nesse movimento circular que dialogam no mesmo ponto de um contexto parecido em outro tempo da tua vida. E aí, quando essa ponte acontece, ou você está repetindo exatamente aquilo que você viveu, ou você está ressignificando, transformando, dando uma nova volta. Esse tipo de experiência, gente, pode ser inusitada, ou ela pode ser sugestionada, ela pode ser criada de alguma maneira. Como que eu faço isso quando eu quero sugestionar essa ponte entre as linhas do tempo, entre os tempos da minha própria vida? Eu me valho de processos artísticos, criativos, né? Então eu me valho do desenho, eu me valho da dança, eu me valho da observação do meu corpo em movimento, ou da poesia, para poder criar um acesso. E a partir desse acesso, recriar minha vida, recriar minha história. Daí você pode me perguntar assim, mas Maite, para que você quer recriar a sua vida? Para que fazer essas pontes, né? É sempre sobre ressignificadores? Não. Para mim, é muito importante, muito interessante eu colocar minha vida nas minhas mãos e dialogar com essa vida que é a natureza. Então, toda vez que eu crio esse tipo de ponte, eu estou reafirmando para mim mesma que a minha vida está na minha mão e que ela pode ser uma brincadeira, não é sobre o controle. Tanto que eu faço a vivência, eu crio a vivência e eu deixo um espaço de porosidade, de respiro, para a vida me dar informações, né? E quando eu falo vida, eu estou entendendo tudo que é natureza ao meu redor e em mim, tá? Então a vida pode me trazer outras informações em outros espaços de respiro no meu cotidiano, que talvez não seja exatamente na hora que eu estou fazendo o desenho, mas o gesto, ele cria ali um disparador para mover. E aí, o que eu quero propor para vocês hoje? Eu quero que a gente retome o nosso bonequinho de palito da nossa infância, né? Provavelmente você já fez esse bonequinho em algum momento. Normalmente, né, quando a gente percebe, né, na transformação assim, dos desenhos das crianças, em algum momento elas passam por esse bonequinho de palito, né? A cabeça, o tronco, perninhas, bracinhos. Pode ser que não, tá, gente? Nada é regra absoluta, eu não acessei todas as crianças da humanidade, mas eu arrisco dizer que a maioria faz isso. E aí, quando a gente fica adulto e alguém pergunta pra você assim, você sabe desenhar? Aí você fala, vixe, sou horrível desenhando, meu desenho é bonequinho de palito. E aí, sabe o que me faz pensar? É que existe ali alguma potência, alguma força daquele tempo da vida, que não quer dizer que necessariamente você tenha que resolver alguma coisa, tá, gente? Mas é como se ficasse assim eu vejo um corpo pulsante, assim, sabe? Algo que poderia ter sido desdobrado e que parou ali. E que, quem sabe, se você puxar um fiozinho, outras coisas acontecem na sua vida, outras coisas interessantes, outras coisas que sejam dessa ordem, do reconhecimento do corpo humano, porque essa representação é parte do nosso reconhecimento do corpo humano, do reconhecimento do outro, porque a gente faz isso vendo a gente mesmo, mas a gente faz isso porque a gente olha corpos andando ao nosso redor, né? E da nossa relação com o movimento.
porque são corpos na sua frente em movimento. Você desde pequeno vai ver corpos assim, andando, fazendo coisas, né? Não sei se viu dançando, se viu brincando muito, mas com algum movimento é muito provável que você tenha visto, né? Então eu vou pedir para você pegar uma caneta, pode ser, de preferência, se for um canetão, algo que você sinta um gostoso, um prazer de fazer a linha, né? E os círculos que a gente vai fazer no desenho. E eu sugiro um papel grande, para você ter espaço e ir compondo o desenho do jeito que der vontade na hora. Um papel grande eu acho que também traz a sensação de abrir possibilidades, da gente ter como se derramar. Então depois de pegar esse material, Núbia... Gente, meus gatos estão muito querendo participar, tá? Hoje. Depois de pegar esse material, eu vou conduzir vocês agora nesse desenho. Bom, você pode desenhar no chão, pode desenhar em cima da mesa, né? Na parede também, ver o que é mais confortável para você. Começa com o jeito mais simples de fazer o bonequinho de palito. A cabeça, o tronco, braços e perninhas. E aí você vai começar a repetir esse boneco em várias partes do papel. Desenha mais na parte de cima, na parte de baixo. Desenha o bonequinho também com a cabeça apontando para diferentes lados do papel. Experimenta sobrepor um bonequinho ao outro. Desenha um boneco mais próximo ao outro, mais distante. Essa é a primeira etapa. Você pode ficar muito mais tempo fazendo isso, tá? Por isso que eu dei essa pausa aí no vídeo. Usa vários papéis. E aí você vai começar uma segunda parte. Nessa segunda parte, você vai mudar as proporções dessas partes do corpo. Comece a experimentar esse boneco com um braço grande, outro pequeno, uma perna gigante, outra perna minúscula, uma cabeçona e um corpo pequenininho. E experimenta apontar essas pernas e esses braços para diferentes direções. A mesma coisa que a gente fez no início, faz o boneco deitado, faz ele em pé. E você pode colocar esse boneco atrás de algum que já tenha sido desenhado, ou pode atravessar as linhas por cima do que você já fez. Experimenta fazer isso também. Não deixa tudo tão certinho, um do lado do outro. Tenta não ficar também fixado, tá? No que eu tô fazendo. É só uma forma de acompanhar vocês. Mas não é pra copiar. Não é um vídeo sobre técnica de desenho ou sobre o jeito de fazer um desenho certo, tá? Outros profissionais, outras pessoas com outros trabalhos vão oferecer isso pra você. Eu tô com outro tipo de intenção. Percebe que você também pode conectar o tronco à cabeça em partes diferentes desse círculo. Então um pouco mais para a borda, um pouco mais ao meio, né? Um pouco mais para cima da bordinha do círculo. Experimenta fazer isso também. Você pode perceber também que a maioria das cabeças que eu desenho estão apontando para a mesma direção. A maioria. Você pode explorar mais direções, tá? Deixar isso um pouco mais diferente do que eu fiz.
Agora você vai para a terceira etapa. Você vai transformar essas linhas, né, que formam os braços e as pernas em linhas curvas. Deixa o seu boneco mais onduloso, como se ele estivesse derretendo, sabe? E aí você usa os elementos que você já usou. Experimenta os braços, pernas e cabeça e o tronco também, com diferentes tamanhos, desproporcional. Muda as direções, né, do boneco no papel. Ou você já pode experimentar compor esses bonecos que você está fazendo. Eu escolhi nesse desenho fazer essa terceira etapa ao redor do que foi a primeira. Então tinham bonecos, né, de palito com uma proposta específica ali mais no centro, e ao redor eu comecei a fazer os com a linha ondulada, ou os bonecos derretidos. Vê o que você quer fazer aí agora. Também perceba o seu papel, ou se você quer fazer em vários papéis, né? Percebe que eu também experimentei ondular o círculo da cabeça. Então você pode deixar o círculo um círculo que não é mais círculo, né? Como se você amassasse partes desse círculo enquanto você desenha. E agora a gente vai para outra etapa. Aqui nesse momento, você vai experimentar, observar um pouco mais essas articulações dos seus braços, as articulações que acontecem ali nas suas pernas, ou seja, você vai pensar no joelho, você vai pensar no tornozelo e vai pensar nas articulações dos quadris, que é essa dobra, né, que a gente faz para poder inclinar o tronco para frente, para trás, para o lado e para o outro também. Aqui o desenho fica um pouco mais complexo, porque você precisa perceber para que lado cada parte da sua perna vai quando você quer dobrar essa articulação que você está querendo apresentar no seu desenho. Então, peraí, a panturrilha do meu boneco foi para a esquerda, quer dizer que o pé, para onde que vai o pé mesmo? Tem que pensar nessas coisas, né? Fica divertido, é gostoso de fazer.
Nesse momento a gente não vai usar aquelas ondulações, tá? A gente tá brincando um pouco com as linhas mais retas para tentar entender essas dobras. Não se preocupe em encontrar o significado ou as respostas para a sua vida e o seu tempo de agora no instante que você está desenhando. Se preocupe em se entregar à experiência e deixe a coisa acontecer com leveza. Agora, como uma proposta final para o seu desenho, você vai encontrar alguns braços e pernas de bonecos que você já desenhou e criar, a partir dessa linha já existente, ou desse círculo já existente, um outro boneco. Então a perna vai virar o tronco de outro boneco, né? Um braço vai virar a perna do outro. Uma cabeça vai ser cabeça para 2 bonecos. Conecta esses bonecos que você está fazendo. Bom, e para finalizar esse momento que você reservou para você, observa o desenho. Fica um tempo só observando e rememorando cada etapa de tudo que você fez aqui comigo. Agora que você terminou a sua prática, toma um tempo para você registrar coisas que passaram pela sua cabeça. Se você lembrou de coisas que você vivia na infância, se você brigou consigo mesma durante a prática, né? Se você sentiu vergonha ou sentiu algum tipo de incapacidade, registra também, escreve o que apareceu, se você se divertiu, né? Se você viu que trazer novos elementos para o seu desenho vai dando talvez uma sensação de surpresa, de nossa, que legal, que gostoso, né? Não foi assim tão difícil, ou não foi tão frustrante, ou foi diferente de quando eu era criança. Será que veio essa sensação? O que mais que apareceu aí? Se você quiser e puder compartilhar comigo nos comentários, para mim é uma delícia saber como é que as coisas estão acontecendo depois que eu boto no mundo, né? A gente faz um vídeo no YouTube e ele corre. Eu acho que faz muita diferença você sentir suas articulações e perceber suas articulações
quando você faz o desenho, antes de você fazer o desenho, desculpa, antes de você fazer o desenho para se sensibilizar, né? Eu coloquei o card no meio do vídeo, mas eu vou de novo sugerir que você faça para você perceber como é que muda o seu desenho. Então fica de lição de casa você experimentar, repetir esse exercício, mas primeiro fazendo a prática de corpo, né? Se você não fez, quando eu sugeri, e depois olhando o que você desenhou depois de vivenciar as sensações das suas articulações e perceber essas dobras no seu corpo. Tá bem? Um beijo gigante, até a próxima!